parece que a gente não vai mais poder gravar a aula, né, no Meet. Aí eu vou ter que ver como eu vou fazer dentro de uma outra plataforma para jogar para vocês por YouTube, para vocês não terem nenhum problema, né, com essa questão do conteúdo. Então, essa é uma preocupação também. Mas aí eu vou ver direitinho qual é o... Parece que a federal não suporta mais a questão da gravação. Aí a gente vai ter que ver como é que vai adaptar. Mas a gente vai adaptando. Bom, vou começar devagarzinho para a gente aproveitar nosso tempo, tá? Vou compartilhar, como sempre eu faço, e a gente vai anotando maiores dados para vocês. Bom dia para quem está chegando. Vamos aí. Vou ver se eu aumento só um pouquinho aqui o zoom aqui. Acho que melhora para vocês. Né? Ó, já botei na letra 14 para 16. Bom, enfim, espero que estejam vendo aí bem. Isso daí, olhem só, eu coloquei procedimento hoje, né, para o nosso encontro, e fiz um resuminho. É um resuminho que tem aí, né, bem resumido mesmo, para vocês entenderem e não errarem, tá, o procedimento. Procedimento do cumprimento de sentença, que é diferente. Aqui eu não coloquei, merece até colocar, para vocês não esquecerem. Sincretismo processual, ou seja, aquele processo continuando. Bom, e lembrando também que aqui é oriundo de um título executivo, que a gente já estudou aula passada, o título executivo judicial, tá? Então, esse é o título executivo judicial. Então, a estrutura do cumprimento de sentença no sincretismo processual do título executivo judicial, que já vem de um processo de conhecimento, toda aula eu estou martelando, que nem chata para vocês. A estrutura são procedimentos executivos como mera fase procedimental, então não tem autonomia, isso a gente já viu. Qual é o prazo para pagamento? Dizer assim, olha, você já foi condenado, então agora paga. Já está declarada a tua condenação nessa obrigação, seja uma obrigação de pagar, né? Seja uma obrigação de fazer o de entrega. Eu coloquei aqui pagar, porque é a nossa regra. Mas sabemos que temos a obrigação de fazer e a obrigação de entrega. Você tem 15 dias. Qual é o meio de defesa do executado, do devedor? Ele tem a impugnação. Esta impugnação, ela tem uma cognição limitada. Eu não posso alegar qualquer coisa, porque olhem só, eu venho com processo de conhecimento, aí eu estou discutindo lá a ação de indenização, eu estou discutindo lá, tem ou não tem direito ao dano material, tem ou não tem direito ao dano moral. O juiz bate o martelo, decide, sentença, diz, tem direito ao dano material e moral. Esta sentença é alvo de recursos, olhem tudo que a gente estudou, apelação, embargo de declaração, recurso especial, recurso extraordinário, ou nem dá certo, fecha, transitou em julgado. Aí o que eu tenho mais para discutir do dano moral e material? Nada. Aí eu já passo para quê? Para essa fase de, olha o nome aí, um cumprimento de sentença. Cumprir o que está nessa sentença. O que é que está lá? A obrigação de pagar um dano moral e um dano material. Ponto. O que eu vou poder alegar como executado devedor a? Poucas coisas. E a gente vai ver matéria a matéria, que são as hipóteses do artigo. Vou até abrir aqui o meu código, que hoje eu não abri, esqueci. O artigo 475. Eu ainda não quero falar dele. Eu quero que vocês entendam primeiro essa dinâmica. Depois eu vou falar matéria a matéria, tá? Então, a gente tem que pensar aqui qual é a ideia. Qual é a ideia desse sincretismo processual? Discutiu tudo, sentença, recursos, transitou em julgado, petição do credor,
petição, não é petição inicial, eu não disse isso. Nessa fase é uma simples petição. Aí, me intimou, não é citar, me intimou, porque já existe processo, então eu não sou citada de novo, eu já conheço o processo, eu já sei que eu fui condenada e tenho que pagar. Aí a minha cognição é limitada. O que é que eu vou poder alegar? Vou poder alegar um problema do cálculo, vou poder alegar um problema de que bem que eu vou indicar. Então, são situações outras, eu não vou mais poder discutir em si a matéria dano moral e dano material. Então, eu vou impugnar apenas. E aí, deixem eu bater aqui a lei, mas eu ainda não vou falar dela. Já vou falar dela daqui a pouco, do CPC. Para a gente brincar de código aqui, alguns artigos importantes para a gente, tá? Eu vou chegar lá. E continuando, como é o outro procedimento? Quando nunca existiu processo no judiciário, a gente já viu quais são os títulos executivos extrajudiciais, então eu estou na mão com uma nota promissória. A Alessandra não cumpriu a nota promissória na data do pagamento, então é um título executivo líquido, tem o undebeatur e o quantum debeatur, ele é certo, e chegou o dia do pagamento e a Alessandra não me pagou. Então, eu estou com a nota promissória, é um título executivo extrajudicial. Aí, como que eu vou acionar o judiciário? Claro que aí agora, como nunca existiu processo no judiciário dessa nota promissória, aí eu vou entrar com o quê? Com uma ação de execução. Aí é uma petição inicial. Olha a diferença dos procedimentos. Na fase de cumprimento é uma simples petição, porque já tem processo, já tem número, já está autuado, já tem juiz. É completamente diferente. Eu já vou reforçar isso daqui a pouco. Aí a gente vai entrar com uma ação de execução, uma petição inicial, que vai gerar uma citação, que vai gerar uma contestação, porque olha aí o que eu estou escrevendo para vocês em um resuminho. A execução de título extrajudicial, ela é um processo autônomo. É a primeira vez que tem judiciário. Então, eu vou colocar aqui, execução de título executivo. Meu Deus do céu. Execução de título, deixa eu voltar aqui, pronto. De título, ixi, cadê? Ai, não acredito que a gente perdeu o que tinha. Não, ainda bem. Então, execução de título extrajudicial. Então, é um processo autônomo, vou até já salvei. Aqui que ficou doidinho. Executivo extrajudicial, agora sim. Então, processo autônomo, ação de execução, petição inicial executiva, vou dar as peças para vocês, vou gravar, tá? Não se preocupe, tá tudo no formato, espero que vocês assistam, por favor, no YouTube. Começa com a petição inicial do credor exequente, aí ele tem 3 dias para o pagamento, olhem como é diferente, e uma sanção premial, se ele pagar, ele tem 50% de desconto no valor dos honorários, olhem que bacana, são as chamadas sanções premiais, ele ganha um prêmio. Então, aquele que foi mal devedor, né, foi um devedor ruim fora do judiciário, quando entra com a petição inicial para não dar o problema todo que entra na rota de uma ação, da litigância do judiciário em si, aí ele começa a ganhar descontinho, né? Ou ele apresenta uma petição, esse devedor, pedindo parcelamento, dizendo, olha, eu tenho agora patrimônio para pagar 30% e vou parcelar, a letra da lei diz até 6 vezes. Aí vocês podem aí levantar a mão e dizer assim, mas professora, eu estou estagiando lá na Justiça do Trabalho e vi um processo na Justiça do Trabalho que algumas varas, eu acho, nem sei se já são todas, tá? Aqui, ignorância minha, mas a maior parte tem até já maquininha de cartão. Então, eu vi lá um acordo de 12 vezes. Gente, olhem só. Quando a gente está trabalhando a letra da lei, ela me dá um contorno mínimo. O que é o aceitável para um crédito? Eu ficar com ele 12 meses, 18 meses, 24 meses ou nem ter pagamento, que a pessoa teve um furo,
um desencaixe aí no seu problema de vida, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas que uma hora pague. Então, o que é que fez o legislador? O legislador pensou em um mínimo, é um minimalismo, 30%. Mas nós já estudamos de processo 1. De processo 1. O que é que nós estudamos? O negócio jurídico processual, o chamado artigo 190 do convencionalismo processual. Então, eu posso convencionar, eu posso negociar outras bases, eu posso conciliar sobre outras bases? Posso. Então, eu posso colocar lá 25%, eu posso colocar lá 20%. O que é que fez o legislador? Ele disse um mínimo. Quando as partes têm vontade e entram em acordo, o céu é o limite. Desde que seja algo tolerável, algo tranquilo, algo que passe por uma vontade livre, desimpedida, sem vícios, sem coação, sem ameaça. Entendido? Então, essa é a ideia, tá? E eu estou vendo um erro aqui, que depois eu vou corrigir aqui. Esse artigo está errado. Eu sabia que tinha erro aqui da impugnação, que eu abri o código justamente logo por isso. Então, o céu é o limite. Quando a gente está trabalhando, eu vou abrir aqui a letra da lei grandona, para a gente fazer um belo arquivo. E vou logo procurar aqui, buscar. Pronto. Rapidinho. Só peço perdão aí que eu me atrapalhei um pouquinho aqui com o arquivo. Deixa eu botar aqui impugnação. Salvo engano é 525, mas eu não gosto de ficar chutando o artigo. Ó, tá certo. 525. Eu digo que estava errado aqui. Então, artigo 525 da impugnação, para quem quiser logo verificar. Que a cognição é limitada. Então, voltando aqui à execução de título extrajudicial. Linha, ação de execução, que é a petição inicial executiva, vai para o distribuidor, é processo novo, distribui para um juiz. Eu falei do exemplo de uma nota promissória, título líquido, certo, exigível. Ante beatur, quanto de beatur, exigibilidade, porque não houve pagamento e inadimplemento do devedor. Então, eu tenho os requisitos subjetivo e objetivo. Perfeito. Aí, de entrada, o nosso devedor executado é citado para resolver a obrigação, que está ali na nota promissória. Bom, ele tem prazo, ele tem sanções premiais, como a gente está colocando aí, e ele pode pedir parcelamento se for quantia. Qual é o meio de defesa dele? O meio de defesa dele, vocês estão vendo aí, que é diferente da impugnação do cumprimento. O nome, embargos do devedor. É uma peça que a cognição ela já não é limitada, ele pode alegar tudo. É a primeira vez que ele está no judiciário. Pode dizer que o título é nulo, que o título é falso, que não é a assinatura dele. Então, ele pode fazer. O céu é o limite da confusão. As matérias, eu vou ter qualquer matéria, tá? E os embargos, eu não coloquei aí nosso artigozinho, vocês vão ver que são os chamados embargos do devedor. Estou chegando nele. Para não errar nossos nomes. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. Então, eu vou colocar aqui, para quem já quiser verificar, em casa, 914, óbvio, do CPC. Tudo bem? Tá? Então, vejam, isso daí já é um quadro resumidíssimo da nossa situação, como é diferente a fase de cumprimento, que é o sincretismo processual, da fase de execução de título extrajudicial. Agora, depois desse rápido procedimento, o que é que a gente vai fazer? A gente vai caminhar com muita calma, com muita tranquilidade, no curso de execução. Aí a gente vai colocar aqui tudo o que precisa. Eu vou colocar aqui 3 requisitos.
para petição executiva. Então, vamos lá, passar uma régua geral, para a gente caminhar para frente. Então, nós temos que lembrar, primeiramente, nesses requisitos da petição executiva, e aí eu vou colocar aqui para vocês, tá? Vamos abrir uma página aqui inteira. 3.1. Lembrar de requisitos comuns às petições iniciais. Onde é que estão? Não estão no capítulo de execução, que a gente já estudou, os artigos 319 e 320 do CPC, uma petição inicial. Mas vamos logo colocar aqui uma observação. No título executivo judicial, não se tem petição inicial. É uma simples petição. Então, a carga da petição inicial, olhem o que eu estou dizendo, com todos aqueles requisitos da petição inicial, de uma preocupação maior para não ocorrer a determinação da emenda da petição inicial, ocorre em que título? No título extrajudicial, o que nunca teve processo. Então, essa daqui é uma observação pertinente. Então, eu vou lembrar daqueles requisitos. Vamos começar um a um. Indicação do juízo. Por que é mais fácil indicar qual é o juiz competente na petição? Óbvio, da fase de cumprimento do título executivo judicial, porque já tem processo. Então, o processo tramitou na 7ª Vara Civil. Onde é que eu vou peticionar? 7ª Vara Civil. Agora, eu estou com a nota promissória na mão, nunca teve processo. Aí vai para um distribuidor para ser distribuída. Aí eu tenho que indicar se é juiz de primeira instância, se é tribunal. Como é que eu vou saber a competência? Já estudamos, tá? Então, do título executivo judicial, eu vou ter que raciocinar no próprio 516. Se a ação começou na primeira instância, para onde é que eu vou peticionar na primeira instância? Se a ação começou no tribunal, onde é que eu vou peticionar? Para o tribunal. Então, a indicação do juízo, leia-se, eu vou trabalhar com a competência. Quando é título executivo judicial, é muito mais simples, porque ela vai seguindo tranquilamente tudo o que ocorreu. Então, se ficou na primeira instância, na 7ª Vara, continua na 7ª Vara. Se começou já no TJE, no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e foi o desembargador X, eu vou encaminhar a petição para o desembargador X. Se foi no Tribunal Superior, por exemplo, o STJ, começou lá, tá, a ação, eu vou encaminhar a petição para onde? Para o STJ. Então, é só seguir o curso de onde começou. E aí, para lá que eu me dirijo. Facilzinho. E o título, então, eu vou colocar aqui, TE, Título Executivo Judicial. Vou colocar em letra maiúscula, para quem não está com a minha explicação entender. Título Executivo Judicial. E o título executivo extrajudicial? Qual é o artigo 781? Aí já é diferente. Aí eu já tenho que raciocinar fora do judiciário, no meu escritório, para onde que eu vou encaminhar. Se vai ser para um juiz, se vai ser direto para o desembargo, ou se vai ser para Tribunal Superior ou ministro. Então, título executivo extrajudicial. Matamos a indicação do juízo. Aí vamos para o B. Legitimidade. Indicação das partes. Aí a gente já estudou. Legitimidade ativa, eu tenho que demonstrar que eu sou credora, que eu sou exequente. E eu tenho a legitimidade passiva. Quem é o executado ou executados? Morreu é o espólio. O que nós estudamos já anteriormente. A gente está passando uma régua inteira para entender as peças. Se for o Ministério Público, que artigos são esses para ficar tudo bonitinho na cabeça de vocês? O artigo 778 e parágrafos. E lembrar dos subrogados. Teve uma fiança, inclui o fiador? Inclui o fiador. Aí isso é direito civil. A legitimidade ativa é o 778, a legitimidade passiva é o 779. E lembrando que é uma matéria que está sujeita também ao Código Civil.
Uma observação para passar a régua e relembrar tudo. Como é que ficam as intervenções de terceiros? Quem é que também pode se habilitar em função do título executivo? Tem uma grande divergência, eu vou colocar aqui, divergência doutrinária. Por quê? Porque o artigo 134 do Código de Processo Civil, especificamente o 134, não admite qualquer figura de intervenção de terceiros no processo de execução, exceto, então, exclusive, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Vamos relembrar esse incidente, que é o chamado agora com a sigla no judiciário brasileiro, o incidente, de desconsideração da personalidade jurídica, o chamado IDPJ. Os advogados no foro geral, está todo mundo chamando assim, entrou com o IDPJ, está ocorrendo o IDPJ, é a desconsideração da personalidade jurídica. Por que só caberia a desconsideração da personalidade jurídica? Porque, veja, eu estou com uma nota promissória, já está lá o devedor. Né? O devedor é uma pessoa jurídica. O que vai acontecer? Eu vou desconsiderar e vou nos sócios. Então, é muito claro, eu não tenho que ficar discutindo oposição, eu não tenho que ficar discutindo chamamento a processo. Por exemplo, quando tem o fiador, eu já incluo a relação de fiança. Então, logicamente, eu não vou mais discutir matérias do processo de conhecimento. Gisele, mas você disse que é título extrajudicial. Se for título extrajudicial, pode haver discussão. Existem algumas situações isoladas da própria doutrina e a jurisprudência admitindo. Mas se vocês me perguntarem, tem necessidade de gerar isso na execução? Não. E devem gerar? Não. A ideia da execução é satisfazer o crédito. Qual é o objeto imediato? Satisfazer o crédito. E mais, quando eu tiver dúvida, eu posso me socorrer de que incidentes para se ter a certeza de quem é o devedor, eu posso me valer do quê? Do protesto. Então, eu posso me valer do protesto. Onde é que está? O artigo 908 do CPC. Então, não tem necessidade disso. Quando tem vários credores, os vários credores entram em concurso de credores. Quando tem vários devedores, eu tenho litisconsórcio. Então, para que eu vou inventar intervenção de terceiro? Não tem lógica. A única intervenção que me aproveita, sem sombra de dúvida, na execução, é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agora, se eu indiquei a competência, se eu já sei quem são as partes, o que é que está faltando? O recheio da petição. Qual é o recheio da petição? Eu tenho que ter 2 fatos jurídicos. Quais são a causa de pedir? Os 2 fatos jurídicos nessa petição. Vamos lá. 2 fatos jurídicos. Quais são? 1, o título executivo, que pode ser judicial, nós já vimos, continuando o processo, por meio da sentença que foi prolatada e transitada em julgado, ou um título extrajudicial. Mas ele tem que ser qualquer título? Não. Ele tem que ser um título líquido, certo e exigível. Líquido, só invertir aí, tá, gente? E exigível. E eu tenho que demonstrar também para o juiz um requisito objetivo, o inadimplemento do devedor. Ele não quis cumprir a obrigação. Títulos executivos, nós já estudamos. Vamos só aqui, é o que eu disse, é uma hora da gente cimentar, da gente sedimentar todas as informações. E aqui vigora um brocardo latino, nulla executio sine titulo. Não há execução sem título. Onde isso está? No artigo 803, especialmente o inciso 1º do CPC.
Então, eu tenho que apresentar certeza, liquidez e exigibilidade. Tá? E o inadimplemento, obviamente, do devedor. A liquidação, nós vamos lembrar que nós já passamos pelo capítulo onde estão esses artigos 509 a 512. Ah, mas o meu título não está líquido, nem o ande beatur, eu ainda não tenho a certeza do próprio rumo obrigacional, uma obrigação de fazer, eu preciso de maiores elementos, é uma obrigação de pagar, eu preciso de maiores elementos, ainda que a de pagar, via de regra, não esteja, mas ela pode ingressar em uma rota de arbitramento que a gente já estudou, de artigos de liquidação. Aí eu passo antes, pela liquidação. Eu vou pedir para o juiz liquidar, ao invés de já empreender esforços de medidas executivas. Mas não, meu título já está líquido, está direitinho, eu já fui cuidando sobre isso, aí eu não preciso de mais nada. E o título executivo em si, vamos lá, o título executivo judicial é o artigo que nós já estudamos, terminamos a aula passada com todos os títulos executivos judiciais do 515 e temos o título executivo extrajudicial, que é o artigo, é o 700... Deixa eu já passei aqui um minutinho. 784. 784 CPC. Ok. Então, vamos lá. Eu preciso de 2 fatos jurídicos. Qual é o primeiro? Eu tenho que ter na mão um título executivo. Esse título não é qualquer título, ele tem que ser líquido, certo, exigível, porque senão eu antes tenho que passar pela liquidação, peticionar para o juiz para liquidar, tá? Ou já está líquido, certo, exigível, e aí eu já vou passar para as medidas de força, porque a parte não quer cumprir. Mas eu ainda vou dar uma chancezinha para ela, lembrem do procedimento que a gente começou essa aula de hoje, da oportunidade que ela tem prazal, de um prazo, para cumprir espontaneamente. Se ela não cumprir espontaneamente, aí vem as medidas forçadas, as medidas executivas forçadas. Bom, então essa é a nossa causa de pedir. E essa causa de pedir vai ter como base um título executivo judicial ou um título executivo extrajudicial, que foi onde a gente parou no nosso encontro passado. Agora, o que é que eu peço para o juiz? Vamos lá, já falamos a causa de pedir, agora a gente vai ao pedido ou pedidos. O pedido, ele se subdivide em pedido imediato. Qual é, professor, o pedido imediato? Eu quero, indicando, então é a indicação do tipo de execução. E isso é importante eu sedimentar com vocês, porque nós temos uma execução comum e temos execuções especiais ou diferenciadas, como a doutrina costuma chamar. A execução comum qual é? Ou é a de quantia certa, ou é a de obrigação de fazer ou não fazer, ou é a de entrega de bem. Então, repito, de acordo com as obrigações do Código Civil, eu posso ter obrigação de pagar, obrigação de fazer e não fazer, e obrigação de entrega. Isso é uma execução grandona comum. Mas eu tenho execuções especiais, porque requerem outras medidas que a gente vai estudar. Exemplo, execução contra a fazenda pública. O que é diferenciado nela? A existência do precatório requisitório, que é um procedimento especial. Outro exemplo, execução de alimentos, que vocês já devem estar vendo nos estágios. Ela pode despertar até a prisão civil. Na pandemia, inclusive, foi diferenciada mais ainda por conta da impossibilidade de se recolher uma pessoa para os presídios, né? Uso de tornozeleira eletrônica, assim vai, né? A gente vai discutir isso depois. Então, eu posso ter execuções diferenciadas. Execução da dívida ativa, para quem está estagiando lá na Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, são execuções especiais. Então, eu vou indicar o tipo de execução. Onde é que isso está? No artigo 798, inciso 2º do CPC. Eu vou indicar. Isso é o pedido imediato. Qual é o pedido imediato? A imediato é o que eu quero. É o bem da vida. O que é que eu quero? Que entregue o carro, eu quero que entregue a casa, eu quero que me pague a quantia, eu quero que faça
a prestação do serviço que ficou incumbido de fazer, entendido? Então, esse é o bem da vida. E eu vou indicar, obviamente, qual é, tá, a medida mais oportuna. E se tiver esse pedido, se tiver incluído no pedido o rol de prestações sucessivas, o que é isso? A obrigação de trato sucessivo do direito civil, o artigo 323 do CPC, mas que tem lá no Código Civil, é a chamada obrigação de trato sucessivo, ou seja, são várias parcelas que vão se vencendo, tá? Se tiver incluído no pedido rol de prestações sucessivas, aí as prestações vão vencendo no curso da execução e se somando ao crédito, entendido? Então, venceu o aluguel de junho, tá? Inclui. Começou o processo lá em abril, então, incluiu de maio, incluiu de junho, vai incluir o de julho e assim sucessivamente. Eu não vou precisar ficar ingressando com um processo de cada vez, entendido? Tá? E, por último, vejam como é a petição, item E, ela precisa de valor da causa, aí eu vou colocar aqui uma interrogação. O valor da causa somente é atribuído quando se estiver diante de título executivo extrajudicial, porque nunca houve processo judicial. Por que no título executivo judicial eu não preciso disso? Lógico, porque eu já estou com o processo em andamento e ele está líquido. Então, o valor da execução vai ser o valor liquidado naquele título, oriundo de um processo judicial. O título executivo extrajudicial, como nunca houve processo, como nunca houve judiciário, aí eu credor, eu credora, tá? Isso é uma das coisas mais difíceis, porque nós que somos do direito não estamos, eu diria assim, familiarizados com a situação de dados numéricos, de avaliação, né, de valor, mas aí eu vou ter que atribuir de acordo com aquele título, e obviamente incluindo a atualização monetária, pelo menos a correção monetária. E além do valor da causa, nós temos a indicação de provas. Aí vocês poderiam dizer, mas prova em execução? Aí aqui a gente está falando da prova documental. Lembrem-se, um título executivo, ele se espelha em uma prova. A professora, e no título judicial já não tem processo, não é no mesmo processo que vai se desdobrando? Claro que o que eu estou falando aqui especificamente cai como uma luva em ter que apresentar o título no título extrajudicial, porque aí eu vou ter que juntar a nota promissória, eu vou ter que juntar a duplicata, eu vou ter que juntar a letra de câmbio, eu vou ter que juntar o cheque, eu vou ter que juntar o contrato, eu vou ter que juntar a certidão da dívida ativa, tá? Então, é nesse sentido. E eu posso fazer já, eu vou colocar aqui, outros requerimentos nessa minha petição. Por que é importante falar disso com vocês, desses outros requerimentos? Porque, gente, quem é que tem necessidade do crédito? É o credor, quem está peticionando. Seja no título executivo judicial, que eu sou credora de um processo que já vem se arrastando, seja no título extrajudicial, que eu vou desesperada para o judiciário porque eu preciso ter satisfeito o meu crédito, seja obrigação de pagar, fazer, não fazer, entrega, eu já tenho que imaginar patrimônio, eu já tenho que projetar a minha vida para frente. Então, o credor deve fazer que requerimento nessa petição? Ele já deve, o credor exequente, ele já deve, olhem o termo que eu estou colocando aqui, vou até colocar em caixa alta, deve indicar patrimônio. Ah, professora, mas eu não consegui, eu não tenho acesso, ele está para o estrangeiro, ele está em outro estado, ele sumiu do mapa. Claro, isso é exceção. A regra é a gente já fazer um Big Brother na vida desse devedor
e eu vou mencionar aqui os dispositivos, tanto atinentes do título judicial quanto do título extrajudicial, tá? Onde o exequente indica, tá? E se eu não conseguir nada, aí eu tenho uma possibilidade de requerer ao juízo a penhora online. Esse é um grande ganho do CPC, não é oriundo esse instituto do CPC atual, ele já vinha ocorrendo no CPC revogado, no CPC anterior de 73, que foi reformado. O que é a penhora online? Todos vocês já devem ter lidado, mas explico. A penhora é pedir ao juiz que vá lá em bancos de dados, a nossa vida é um grande big data, onde tem milhares de informações da gente, começa onde? Na Receita Federal, na Receita Estadual, cartórios de registro de imóveis, Detran, que é o Renajude, aí esses grandes bancos de dados, esse Big Data, o juízo tem acesso e sai rastreando o meu patrimônio. Esta penhora online está prevista no Código de Processo aí, nesse artigo que eu mencionei para vocês, o artigo 854. Vou até fazer uma incursão nele. O que é penhora? Penhora é um ato de força que só o Estado, eu vou colocar aqui, penhora é um ato do Estado juiz, que é ele que está autorizado, por isso que o árbitro não está autorizado, e aí eu tenho que pegar aquele título formado na arbitragem e levar para o judiciário. Então, penhora é um ato do Estado juiz de força, de constrição judicial, de fundo expropriatório. Então, vai lá no patrimônio e torna ele indisponível. Então, o artigo 854, vocês vão ver lá, penhora de direito em depósito ou em aplicação financeira. 854. Para possibilitar a penhora de depósito ou dinheiro ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, ou seja, tudo tem que ser provocado pelo credor. Lembrem-se que no direito civil eu posso remir, eu posso perdoar, tá? É a remissão, o perdão da dívida. Então, para não haver perdão da dívida, eu que tenho que provocar o juiz não pode agir de ofício. E aí ele vai a essas instituições financeiras, existe hoje um grande banco de dados oriundo do Banco Central, do SISBacen, Sistema do Banco Central, que é o banco centralizador, tá? E aí vai no sistema eletrônico e consegue ingressar nesse sistema financeiro nacional, né, o sistema financeiro integrado, e aí torna indisponível valor para essa execução. Então, vejam, esses outros requerimentos é porque eu, como credor, tenho que demonstrar logo a minha necessidade, o meu prejuízo, a utilidade desse procedimento, e hoje está a cargo do credor. Era assim no passado. Se vocês lerem um livro velho, um livro de acordo com o CPC revogado, não era assim. O juiz que ficava catando. Hoje, não é o credor. Se o credor não tiver condições, excelência, eu quero que rastreie e faça aí uma grande penhora online. Isso acontece muito com o Ministério Público. Quando a gente vai executar, a gente não vê patrimônio, né? Porque a pessoa que é devedora nata, devedora reincidente, ela esconde patrimônio com muita facilidade. O Brasil é um campo fértil para isso, né? Inclusive com evasão de divisas, vai até para o exterior, para paraísos fiscais. E aí a gente pede logo para o juiz que medidas na petição. A gente pede para ingressar no patrimônio e fazer o rastreio de tudo. Em cima de declaração de imposto de renda, sistema financeiro com a Receita Federal, em cima de cartórios, em cima de tudo. Tá? E especialmente o que eu estou dizendo para vocês sobre né, o Sistema Financeiro Nacional, a penhora online do Banco Central. É só essa medida, professora, que eu posso fazer? Aí
o que é que vai gerar disso também? Se a gente tiver, né, urgência, então eu vou colocar aqui, eu posso fazer outro requerimento de medidas urgentes. Que medida urgente eu posso fazer? Eu posso pedir uma medida cautelar. Por exemplo, a pessoa vai fugir para fora do país, né? A pessoa está doando patrimônio. Então, eu vou pedir uma medida cautelar de arresto, de sequestro. Arresto é sobre a pessoa, tá? O sequestro é sobre o bem. Ah, professora, eu errei o nome, não interessa. Hoje, para o novo CPC, a gente não tem que se prender a terminologias. O que interessa é eu chegar para o juiz e dizer assim, doutor, ele está com uma viagem para a Suíça, então faça alguma coisa. Aí vai comunicar à Polícia Federal que ele não pode atravessar o exterior, ok? E bloqueia a vida pessoal dele. Agora, eu sei que o bem vai ser doado, eu sei que o bem vai ser alienado em fraude. Aí o que é que eu peço? Uma medida de cautelaridade para o juiz. Essas medidas estão enumeradas no 799, especialmente o inciso 8º do CPC. Posso pedir uma medida. Eu fiquei assim, parei com o nome cautelar, eu mesma escrevendo, porque, em verdade, a gente prefere falar em tutelas provisórias, que é o grande gênero que nós já estudamos no CPC, a partir dos artigos 294 e seguintes, para depois falar se vai ser cautelar, antecipada. Repito, vou me preocupar a terminologias? Juiz tem que se preocupar com terminologias? Não. Hoje existe o que a gente está dizendo, o gênero das tutelas provisórias, das medidas urgentes, o que importa é provar a urgência, dizer, olha, ele está com viagem, olha, ele está fazendo isso com bem, ponto, basta essa prova. Não interessa o rótulo, não interessa o nome, o que interessa é que seja expedida a medida liminar. Ok. Agora, claro que nós vamos buscar a melhor técnica. A melhor técnica com o nome vem perante Vossa Excelência requerer tutela provisória de urgência. Pronto. Aí, se quiserem, requerer tutela provisória de urgência de porte cautelar. Vem requerer tutela provisória de urgência de porte antecipatório, como nós estudamos lá no 294 do CPC, mas bastaria tutela provisória de urgência, para demonstrar que o juiz tem que sair da inércia dele a atuar. E mais, se essa petição não tiver legal, o juiz manda emendar, que é o artigo 801. Aí segue o mesmo padrão do procedimento comum, lá do processo de conhecimento. O que é o processo de conhecimento? Se ela estiver incompleta, se ela estiver insuficiente, se ela estiver desacompanhada de documentos indispensáveis, o juiz manda emendar no prazo de 15 dias. Aí ele me intima para emendar em 15 dias. Se eu não emendar, qual é o rumo desse processo? Eu vou ter a extinção sem resolução de mérito. Qual é o problema de extinguir o processo sem resolução de mérito? Então, efeitos decorrentes da propositura da execução. Um deles eu já venho falando para vocês, é a interrupção da prescrição. Vocês ouviram já desde os primórdios lá, na teoria geral do direito, direito não socorre aos que dormem. Então, essa interrupção da prescrição está no artigo 802, assim como do processo de conhecimento, ela corre também no processo de execução. Então, se eu demorar muito a atuar, por exemplo, eu tenho um crédito perante a Fazenda Pública, que é uma execução especial, qual é a prescrição contra a Fazenda Pública? 5 anos. Se eu deixar de atuar, prescreve. Então, o direito não socorre aos que dormem, mas é só esse efeito de interrupção da prescrição? A pergunta é essa. Não. Então, vamos colocar aqui, esse é o primeiro, 3.3.1.
nós temos um outro efeito que é muito importante, 3.3.2, que eu vou colocar para vocês. Qual é esse outro efeito? É o efeito de um direito de averbação. O que é averbar? É escrever, é anotar nos cartórios para que a parte tenha a indisponibilidade do seu patrimônio decretado. Eu não disse ainda há pouco que o Brasil é o país da pegadinha, é o país da grande estratégia, é o país de eu sumir deixando débitos. Então, o que é esse direito de averbação? O que é averbar? É anotar ao lado. Então, vai para o cartório de registro de imóveis, vai ser comunicado à Receita. Então, qualquer ato que este devedor tente fazer para alienar, doar, praticar fraude, ele está com o patrimônio dele averbado, ou seja, em estado de indisponibilidade e litigiosidade. Ou seja, qualquer certidão que a gente tire sobre aquele bem, sobre um carro, sobre a casa, seja lá o que for, ele pode tentar vender a casa, esperto. Aí eu tiro as certidões e a certidão vai aparecer lá que tem um processo judicial, número tal, tramitando na 7ª vara, na 8ª vara, na 10ª vara, lá. Ok? Ou seja, que existe litispendência. Então, esse é um dos melhores efeitos. Continuando. Por quê? Tudo isso porque este devedor tem uma responsabilidade patrimonial. E aí a gente vai passar agora por um assunto super importante. Quais são os bens sujeitos à penhora? Existe o que a gente chama de impenhorabilidade. Então, qual é o estado natural? Patrimônio penhorável. Mas eu tenho exceções que constituem a chamada impenhorabilidade absoluta e impenhorabilidade relativa, que é o que a gente precisa estudar agora, que é especificamente o artigo 789 aqui do CPC. Eu vou abrir ele, tá? 789 do CPC. O 789 do CPC diz: o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros. Então, o 789 me diz qual é a responsabilidade patrimonial desse devedor. Vou colocar em caixa alta: bens presentes e futuros. Ou seja, significa que se hoje ele não tem patrimônio, amanhã ele ganha na loteria. Se hoje ele não tem patrimônio, amanhã ele se emprega. Se hoje ele não tem patrimônio e amanhã aparece patrimônio, não prescrito, ou seja, porque eu estou ativando, tá? Eu tenho condições de voltar ao judiciário sempre para satisfazer o meu crédito, eu credora. Agora, qual é o meu cuidado com a interrupção da prescrição? Qual é o grande problema quando não tem patrimônio? Que aí a pegadinha, a estratégia dos devedores no Brasil. Que aí a gente pede a chamada suspensão da prescrição. O que é a suspensão da prescrição? Quando não tem bens a penhorar. Eu fui lá no Banco Central, vi se ele tem ativos financeiros. Não tem nada, nenhuma conta no nome dele, já raspou tudo. Tá? Fui lá no Detran, no Renajude, não tem nenhum carro. Fui lá no cartório de registro de imóveis, não tem nenhuma casa. Fui lá na Receita Federal, a declaração de imposto de renda está mínima. Tá? Teto mínimo. Não tem o que penhorar. Aí o processo não pode ficar livre aberto. Ele vai parar. Suspensão. Qual é o grande problema? Prescrição. Então, eu tenho que ficar ativando esse processo, peticionando nele, para não ocorrer a incidência do fenômeno da prescrição. Senão, o juiz vai pronunciar a prescrição e eu já não vou mais poder executar esse crédito. Então, são bens patrimoniais, presentes e futuros. Bom, o que é que eu quero falar para vocês aqui desses bens? E que bens são esses? Aí a gente chegou a uma regra de ouro, que são os chamados bens penhoráveis. O que é que eu posso indicar do patrimônio do devedor? Vamos lá.
O artigo 833, ele diz o seguinte, vamos lá. São impenhoráveis. Então, penhoráveis versus impenhoráveis. Quais são os bens? Penhoráveis versus impenhoráveis. 831. A penhora deve recair sobre... Só um minutinho aqui que a tela vai aumentar para mim. A penhora deverá recair sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal atualizado dos juros das custas e honorários advocatícios. Vamos lembrar, bens penhoráveis têm que obedecer a 2 princípios que nós já estudamos. O princípio de não haver excesso de execução e nem ser uma execução o quê? Inútil, ou seja, a utilidade da execução. Então, eu tenho que fazer essa dosimetria. Deve 10 mil reais, eu não posso pedir para penhorar 1 milhão. Deve 10 mil reais, do que me adianta penhorar 100 reais? Então, eu estou usando os extremos, então eu tenho que arrumar uma fonte de equilíbrio. Isso não é fácil, é processo a processo, é caso a caso. Tá? Vamos entender quais são os bens impenhoráveis. O primeiro inciso são os bens inalienáveis. Então, vamos lá. Bens inalienáveis. Quem são os bens inalienáveis? Isso não é matéria de processo. Vamos relembrar que isso é matéria de direito civil, matéria de direito administrativo. São os bens públicos de uso comum do povo. Eu não posso falar em praça, eu não posso falar em um bem de uso especial que está afetado por serviço público. E, professora, a senhora está me dando só exemplo de bens públicos. Eu quero um exemplo de bem privado inalienável. Um bem privado, bens privados, com cláusula de inalienabilidade. O que é essa cláusula de inalienabilidade? Eu vou ao cartório de registro de imóveis e eu lavro, né, com tabelionato, com tabelião, com um oficial público, uma cláusula de que aquele bem é inalienável, indisponível, impenhorável. Tudo bem? Então, eu posso fazer isso. Ah, professora, e se provar que foi em fraude, se já tem processo em curso? Aí, repito, nós não estamos no capítulo da responsabilidade patrimonial, então eu vou comprovar a fraude. Que fraude, professor? Ou fraude contra credores, que a gente já vai estudar, ou fraude de execução, porque já tem processo judicial. Lembram que eu disse a grande diferença, numa das primeiras aulas, a fraude contra credores, ainda não existe processo judicial, existe a possibilidade de um processo judicial ainda, né? Não há ainda nem processo de conhecimento, e a fraude de execução quando já tem processo judicial em curso. Então, essa é a grande diferença. Então, o bem é inalienável ou por lei. Então, nós vamos colocar aqui por lei ou por ato de vontade, porque aí eu posso comparecer ao cartório e estabelecer um bem como inalienável, ou por ato de vontade. Vamos caminhando. O 833. Móveis, que é o inciso 2. Móveis, pertences e utilidades domésticas. É o outro inciso de impenhorabilidade. Só tem aqui logo que colocar uma condição, desde que eles não sejam de valor excessivo. Ou seja, é o chamado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o chamado padrão médio de vida. Ou seja, é uma fonte de equilíbrio. Então, por exemplo, eu tenho um forno importado, caríssimo, mantendo ele. Esse forno é penhorável. Agora, eu tenho um fogão, 4 bocas, simples, constitui um padrão médio de vida, esse é impenhorável.
Entenderam? Por que que nasceu isso no Brasil, das utilidades domésticas? Se eu tiver 5 televisões, só uma é empenhorável, é o padrão médio de vida. Então, isso nasceu com a lei do bem de família. O bem de família ele é voltado para a proteção da instituição familiar e o que guarnece a residência do bem de família. Agora, claro, dentro de um padrão médio, porque se dentro desse padrão da vida, né, que é um padrão até vinculado ao PIB, tem um critério do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, que é um padrão de média nacional de conforto, do que é que tem hoje as residências, isso é oriundo até do censo, esse padrão médio de vida, ele não pode nem estar acima, nem estar completamente abaixo. Então, é por isso que eles estão para um padrão de impenhorabilidade. Agora, isso é caso a caso, tá? É o que eu estou dizendo para vocês. Vestuário. Claro, a gente está falando das roupas e pertences pessoais. Ah, professora, mas eu vi aquele caso daquele político que teve os relógios penhorados. Eu vi o caso daquela mulher do político que teve os casacos de pele penhorados, as bolsas caríssimas de marca, não sei o que, não sei o que, não sei o que das quantas. Então, veja, aqui também é condicionado, desde que não tenham elevado valor. Nós temos situações na justiça brasileira de gente que guarnece a residência com relógios de 50 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais, né? Enfim, joias, situações de elevadíssimo valor. Então, claro que esses são objeto de penhora, objeto de, tecnicamente dizendo, constrição judicial, expropriação, indisponibilidade nas mãos do Estado juiz. Agora a gente vai para um que é extremamente festejado na justiça e utilizado, que são os vencimentos, os salários, o subsídio. Tá? Subsídio, qual é a terminologia? Porque subsídio por conta de quem é membro de instituição de Ministério Público e Judiciário, que o nome fornecido pela legislação é subsídio, tá? Subsídio. Só um minutinho aqui, já vou falar com vocês. Só resolvendo aqui um problema doméstico. Um minutinho, pronto. Então, salário e remunerações em geral. E isso inclui, tá? E não se assuste aí, fiquem apavorados, os honorários do profissional liberal. Claro, olha só, gente, executar alimentos, e aqui eu vou usar logo um exemplo que também vocês devem estar vendo aí em muitos estados, que é um exemplo bacana, de um profissional assalariado, é muito mais fácil, porque está lá todo mês, né, bonitinho, entra na nossa conta, eu falo isso como servidora pública, como membro, né, do Ministério Público, isso é muito simples. Agora, o profissional liberal, mas não se iludam. Com esse Big Brother, esse Big Data, a gente consegue alcançar. Então, entrou na conta com, claro, só se receber em espécie, né? Mas entrou, foi Pix, foi o quê? Isso tudo passa pelo Sistema Financeiro Nacional e, obviamente, vai estar lá no Banco Central. Agora, o que eu quero falar para vocês não é nada disso. Isso daí já seria a ordem natural. Que olhem só o inciso 4 do 833, vejam só a amplitude dele, mas ele tem 2 exceções, que é por isso que eu disse que ele é muito utilizado e muito festejado na justiça. E eu vou colocar aqui, etc., porque aí vocês veem em casa. Mas eu vou falar agora. Vencimentos, subsídios, soldo, que é por conta, uma terminologia do militar, ele recebe o soldo, é a soldada, tá? Salários, que é quem está na ativa, remunerações, que é o padrão de salário, mais as vantagens,
proventos de aposentadoria, terminologia correta para quem já está aposentado, pensões, para quem teve um familiar falecido e tem direito ao pensionamento, pecúlios, assim vai. O que é que eu quero aqui, especificamente, falar para vocês? Que nós temos duas exceções, que este inciso faz remissão ao parágrafo 2º do artigo 833. E digo para vocês, como Ministério Público, que a gente exara muito parecer em função dessa excepcionalidade. Então, vocês têm duas excepcionalidades em hipóteses, tá? Que excepciona, tá? Que retira a impenhorabilidade de salários. Então, a priori, eu estou tranquila. O que é que vigora sobre salário e remunerações em geral, proventos de aposentadoria, pecúlios, pensões, impenhorabilidade. Mas o que é que fez o legislador, para explicar para vocês um pouquinho da história do direito processual? Foi a jurisprudência, aos casos da jurisprudência, o que é que observou? Que a cultura no Brasil é de pagar ou não pagar? Claro que é do mal pagador, claro que é da estratégia, claro que é do jeitinho, tá? Então, o que é que fez? Fez duas exceções. Em caso de pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, não interessa se é familiar, de ato ilícito, porque houve um acidente, tá? Ou se é oriunda da Justiça do Trabalho, não interessa, é alimentos. Alimentos é um gênero. Eu posso ter alimentos por conta de filho, eu posso ter alimentos por conta de um acidente que ocorreu, e eu posso ter alimentos, que aquela pessoa parou de trabalhar, e eu posso ter alimentos da Justiça do Trabalho, porque o salário do trabalhador é crédito alimentar. Vejam o tamanho da palavra alimentos. Alimentos é um gênero do qual eu tenho vários tipos, várias espécies de alimentos. Então, o que é que fez o nosso parágrafo 2º? Disse que, nos casos de vencimentos e salários, tá? Que é o que eu estou aqui explicando para vocês, independentemente da origem desses alimentos, eu tenho a possibilidade de penhora em percentual que possibilite a subsistência do executado alimentante. Então, o que é que entendeu o Superior Tribunal de Justiça à época, antes do CPC de 2015? Que eu não posso passar um cheque em branco e a pessoa não paga nada. Trocando agora em uma maneira mais simples, tá? Resumindo para vocês. E disse o quê? Se esse executado consegue sobreviver com 75%, com 70%, então ele paga, ainda que seja salário. Porque senão ninguém paga. E o STJ entendeu que essa penhora vigora também sobre gratificação de férias, aquele abono de férias que a gente tem quando sai de férias, e o 13º no final do ano. Então, repito, pode haver penhora desde que não prejudique a sobrevivência do executado. Ponto. Incide sobre férias? STJ, incide. Incide sobre 13º? Por que incide sobre gratificação de férias e 13º? Porque é salário. Pronto. É remuneração. Vai incluir como renda no meu patrimônio. Então, eu pago. E a segunda exceção bacana, que valores que excedem 50 salários mínimos, um valor não muito condizente com a maior parte dos nossos brasileiros e brasileiras de percepção de remuneração, aí paga mesmo. Então, o que é que disse o legislador nesse parágrafo 2º? Que importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais tem que pagar. Por isso que vocês veem na justiça casos como, por exemplo, rumorosos de atores, atrizes, cantores, cantoras, jogadores de futebol, né? Excedeu
ele ganha muito, então nem questiona, tem penhorabilidade. E, geralmente, como é que terminam essas demandas? Com um grande acordo na justiça. Então, vejam, o que é que a gente tem que extrair aí de boas, né, condutas? Tá? Já estão aqui as exceções. Que o legislador do CPC de 2015 olhou para a jurisprudência e disse: não vou mais passar um cheque em branco de total empenhorabilidade. Acima de um teto que a pessoa receba um valor mais confortável. Vejam, um salário mínimo aí de 1.100. Uma pessoa que recebe por mês mais de 50 mil reais, o que não vai pagar? Ok? E mesmo uma pessoa que receba abaixo de 50 mil reais, se é a título alimentar, não importa, repito, a origem dos alimentos, também paga. Porque o alimento pode ser da Justiça do Trabalho, o alimento pode ser por um ilícito civil que pode gerar um pensionamento até para o resto da vida, e o alimento pode ser o alimento em função da relação familiar. Então, não importa qual tipo de alimentos. Como é que tem ficado, professora, a média, né, de percentual? Entre 25% a 30%, aí dependendo, obviamente, de como é a relação familiar, não familiar, em função do acidente ocasionado, mas algo que aí vem o ser, o desde que, a condição que eu falei para vocês, se a pessoa conseguir continuar vivendo, né? Enfim, aí cabe e paga. Adiante. O outro inciso é o inciso de livros, máquinas, ferramentas. Então, eu vou resumir aqui: bens necessários ou úteis ao exercício profissional. Um belo inciso, né? Nossos livros estão aí de fora. Então, ele se aplica às pessoas físicas, tá? Especialmente porque vocês vejam aí no parágrafo 3º os insumos do produtor rural, aquele pequeno produtor rural que tem na sua fonte do seu trator, a sua fonte de renda, né, que ele é de um pequeno empreendimento, que ele recebeu um financiamentozinho agrícola, então claro que ele está protegido, tá? O maior problema desse inciso é o seguinte: a discricionariedade que cai sobre ele. O que é que verdadeiramente constitui bem necessário ou dentro de um padrão de utilidade para o cumprimento do exercício profissional. Então, isso vai ter que ser cada processo avaliando caso a caso. Porque, veja, o inciso 5º diz: livro, máquina, ferramenta, utensílio e instrumentos. Que instrumentos são? Não sei, eu vou ter que analisar profissão a profissão para poder ver como é que vigora essa impenhorabilidade. E este inciso, para vocês não esquecerem, também tem ligação com o mesmo raciocínio do parágrafo 3º do que eu mencionei do pequeno produtor rural. Tá? O módulo rural. Então, é muito jurisprudência. Outro inciso que merece ser falado: seguro de vida. O seguro de vida, se ele tiver natureza alimentar, claro que ele é impenhorável. Você deixa o seguro de vida, né, em caso do seu falecimento, para proteger aquele que deve estar sob a sua proteção. Então, tem uma finalidade, tem um objetivo, e como é que eu vou dizer que ele penhora e a pessoa não protege mais? E mais, para a gente que estuda o direito sucessório, e pelo que eu ouvi da aula passada de vocês estão em sucessório, o seguro de vida é um legado. Eu deixo como um ato da minha disposição de vontade, como um último ato em vida, que eu deixei o meu propósito para que ele fosse cumprido após a vida. Então, ainda tem esse elemento da vontade, esse elemento de exteriorização de vontade. Então, essa manifestação tem que ser levada em consideração até em cumprimento ao que o Brasil respeitou do direito sucessório. Outro inciso, adiante: materiais necessários. Esse não precisava nem eu explicar, vocês já estudaram em direito civil. Materiais necessários para as obras em andamento. Olhem só,
Material necessário para a obra em andamento, se a obra está acontecendo e os materiais que estão desenvolvendo essa obra, o que é que disse o direito civil? Que há o Instituto da Acessão. Eu vou até escrever para vocês relembrarem, é esse o nome. Ele acede, ele incorpora, ele fica fixo. Lembra o que eu falei ainda há pouco? O fogão, ele se torna bem de família. Por quê? Porque como é que a pessoa vai ficar dentro de um apartamento sem eletrodoméstico algum? Então, os de excesso, os de assim, eu tenho 5 computadores dentro da casa. Não. Então, um computador hoje pode ser considerado necessário para eu desenvolver minhas atividades, mas 5? Então, 4 em excesso. Tá? 3 impressoras, uma só, mais 2 é excesso. 10 aparelhos de ar-condicionado. Então, vejam, isso constitui o excesso. Mas o mínimo é aquele padrão de vida média. O mesmo aqui, como é que a obra pode se desenvolver sem os materiais necessários? Olha a palavra e o adjetivo, necessários, para ela continuar em andamento. Então, é o Instituto da Acessão. Ele acede, ele incorpora, ele fixa naquela situação. E isso é importante. Mas tem alguma exceção? Tem. Exceção é o parágrafo 1º do artigo que a gente está comentando, do artigo 833. O que é que diz o parágrafo 1º? A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem. Gisele, mas olha, a obra está penhorada. Claro que os equipamentos necessários para o desenvolvimento da obra também estão penhorados. Entenderam a lógica? Eu respeito a impenhorabilidade quando a obra é impenhorável. Agora, se a obra for penhorável porque está vinculada a uma dívida com o banco, então a obra vai ser penhorada, isso é comum no Brasil. As construtoras acontecem as fraudes, aí os bancos vão cobrar. Claro que o que está incorporado na obra passa a ser penhorável para pagar a dívida do banco, e senão os bancos quebram. E hoje o banco, para fazer empréstimo, ele tem que ter muito cuidado, porque nós já temos uma história e um passado no Brasil de muita quebra, em função desses bancos terem feito milhares de empréstimos, aparentemente para pessoas jurídicas que seriam saudáveis financeiramente, e a maior parte incorporadoras imobiliárias. Leiam-se as construtoras. Pequena propriedade rural trabalhada pela família. Lembram que eu falei ainda há pouco do pequeno produtor rural? É isso, é esse inciso que nós temos aqui, o inciso 8º. Então, olhem só, pequena propriedade rural trabalhada pela família. Nós temos a lei, é uma lei de 93, é a lei 8.629, e nós temos uma outra legislação que é mais antiga, eu não lembro, acho que é de 66. Eu lembro o número, deixa eu anotar aqui para vocês dessas leis. A lei, depois vocês pesquisam. 8.629, e a lei da propriedade familiar, que é o módulo rural. Quando eu digo módulo, é o tamanho dele, é 1 a 4 módulos fiscais. Tem lá quantos hectares e tudo e tal. É uma lei mais antiga, 4504. Tá? Essas duas leis, elas definem o padrão. Então, olhem só, se a gente quer um país que entre uma rota desenvolvimentista, que proteja tanto o pequeno, o médio e o grande produtor, se eu não proteger dentro de um padrão de impenhorabilidade, se tudo dele pudesse ser penhorado, acabou. Esquece que ele não vai conseguir sobreviver. Então, é um inciso bem salutar de impenhorabilidade, mas dentro desse parâmetro legislativo. Recursos públicos de fundo partidário. Eita, esse é polêmico. Só que esses recursos públicos, não é qualquer recurso, recurso público de fundo partidário recebido por partido político. É isso que eu queria dizer. Não, eu pulei aqui, desculpem, é o olho. Eu não quero falar primeiro desse, eu quero fazer na ordem, desculpem. Depois da pequena propriedade rural, eu tenho recursos públicos recebidos por instituições, porque é um bando de recursos públicos recebidos
por instituições privadas. Aí aqui é o fundo educacional, saúde e assistência social. Precisa explicar? Olhem só esses valores: educação, saúde e assistência social. Claro que é impenhorável. Como é que eu vou penhorar com essas finalidades, que são finalidades constitucionais, de valores constitucionais? Então, esses recursos públicos recebidos em prol da educação, da saúde e assistência social. Ah, professora, e no desvio de finalidade? Claro, gente, fraude é fraude. Fraude é vício. Então, eu não estou falando do vício, eu estou falando da ordem natural. Eu estou com recurso, é para educação. Revertido para educação, é impenhorável. Eu estou com recurso para a saúde, revertido na saúde, é impenhorável. Eu estou com recurso de assistência social, é impenhorável. O que a gente está falando é da exceção. Se tiver fraude, é claro, aí é vício. Outro, a quantia depositada em caderneta de poupança, isso foi muito discutido à época, a quantia depositada em caderneta de poupança, até que limite? Está dizendo a lei, poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Por que o legislador ouve bem em fazer isso? Olhem lá. Ele trabalhou com um teto, ele considerou o limite máximo, independentemente da quantidade de poupanças que esse executado possa ter, porque acima de 40 salários mínimos, quem é que consegue ficar poupando nesse país? Então, a maior parte dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, seja do setor público, seja do setor privado, via de regra, não consegue poupar. Então, se já conseguiu um mínimo de poupança, como é que ainda deixa de pagar a sua dívida? Então, a incoerência aí. Então, a impenhorabilidade, para ele sobreviver, ter um probleminha, até 40 salários, acima de 40, paga a tua dívida. Quem mandou contrair a dívida? Entendido? Agora, lembrar que o parágrafo 2º do 833, de maneira até estranha com esse inciso fala de 40 salários mínimos para a poupança. O inciso da prestação alimentícia fala de 50. Isso é uma pegadinha de concurso e de provas. Então, da caderneta de poupança, 40 salários mínimos. O inciso da prestação alimentar, 50 salários mínimos. O legislador ouve por bem a melhor interpretação, um valor a mais, né? Um valorzinho a mais, porque a gente está tratando de alimentos. Ok, é isso. Agora sim, cadê? Estamos lá. Os recursos públicos do fundo partidário recebido por partido político. Agora vejam o que é que fez o legislador do CPC. Jogou para a lei. Olhem lá, nos termos da lei. Então, qual é a lógica, né, desse inciso? A lógica é a mesma lógica da educação, saúde ou assistência social. Aí vocês podem dizer, professora, para mim não é lógico, a gente sabe como funciona o problema do fundo partidário, do partido político, não tem jeito. Nós fizemos uma opção ideológica no Brasil, uma opção ideológica da existência de partidos políticos, e desses partidos políticos e a sua projeção dentro de um sistema de eleição onde a Câmara dos Deputados representa a vontade do povo. Então, veja, o partido político está ligado a uma representatividade que é de majoritária, não é contra-majoritária. Contra-majoritária é o juiz que faz concurso público. Mas os nossos políticos, eles são oriundos de expressão popular, ainda que a gente não concorde com várias situações, mas a maioria, né, votou nele. Então, esse fundo é para a concreção de uma finalidade dentro de uma pauta de política eleitoral do Brasil, que é a expressão de vontade popular, da vontade da maioria. Então, uma expressão política majoritária, tudo bem? De Estado brasileiro.
Então, o Estado Democrático Brasileiro fez essa opção, assim como ele vai fazer da educação, da saúde, da assistência social, de quem é família. Então, não tem como a gente fugir desse aspecto. E o último são recursos públicos oriundos da alienação de unidades imobiliárias. Então, provenientes da alienação de unidades imobiliárias, que estão sob o regime de incorporação imobiliária vinculados à execução de obra. Isso daqui é para proteger quem? Isso daqui é para tutelar uma proteção dos consumidores. Porque, veja, eu vou lá com a incorporadora imobiliária, eu compro uma unidade imobiliária e depois eu fico sem proteção alguma. Então, eventual penhora que possa vir a levar a uma interrupção de obra, qualquer crédito oriundo dessa alienação, ele se torna impenhorável. Para quê? Para proteger esses consumidores que serão credores no futuro de qualquer fraude, de qualquer vício que tenha praticado essa incorporadora imobiliária. Então, qualquer crédito oriundo da alienação daquela unidade imobiliária vai atingir quem? Os consumidores que adquiriram aquelas unidades. Se elas não vão ser entregues, eu vou ter que buscar depois. Então, isso daqui é para proteger os consumidores dentro de uma perspectiva depois do direito de moradia, que é um direito constitucional, que cada um deve ter a sua moradia. Então, isso daqui é uma tentativa de proteção, por isso vigora o regime de impenhorabilidade, para proteger esses consumidores. Ainda que isso seja tão difícil, em verdade. E, além disso, eu quero mencionar para vocês a Lei do Bem de Família, que é a Lei 8.009, de 1990, que é para proteger. O que é que não vigora como impenhorabilidade sobre o bem de família? O bem de família é aquele único bem onde eu moro, onde não haja excessos nos meus pertences e utilidades domésticas, dos meus eletrodomésticos, porque senão o excesso, já vimos, ele é passível de penhora. Mas quando é que esse bem de família não está protegido? Quando é que esse bem de família pode ser, no artigo 3º dessa lei, nós temos as chamadas exceções, crédito de financiamento para construção, ou seja, se eu financiei com a própria Caixa, a Caixa toma o bem. O crédito de pensão alimentícia, tá? Resguardando sobre o bem do cônjuge ou companheiro, cobrança de impostos, taxas, ou seja, fundo de situação tributária sobre o imóvel, e cobrança de hipoteca sobre o imóvel. Vou lá com o Banco do Brasil, consigo um empréstimo para poder dar entrada no meu imóvel. Esse imóvel fica hipotecado, vocês já estudaram direitos reais, a hipoteca recai sobre bem imóvel. Aí não tem como, eu vou ter que pagar. Então, essas são situações interessantes, né, da questão do imóvel. Bom, nós estudamos aqui bastante, eu estou vendo aqui todos os requisitos da petição executiva. Eu vou falar mais um pouquinho para acabar essa responsabilidade. Estou vendo aqui o código. Nós temos a responsabilidade. Não, eu não vou entrar em fraude. Fraude contra credores e fraude à execução e as defesas do executado. A gente já caminhou bastante. Isso eu vou deixar para o próximo encontro. Então, nosso próximo encontro, a gente vai continuar um pouquinho essa responsabilidade patrimonial. Vou deixar até aqui anotado para vocês, para quem quiser seguir aí o programa. Nós vamos estudar a questão da fraude de execução versus fraude contra credores e vamos estudar a responsabilidade do terceiro, tá?
Aí vamos acabar e aí já vamos ingressar nas defesas do executado. Depois das defesas do executado, nós vamos ver, depois da penhora, que é o que a gente está estudando, o que é que vem. Aí nós vamos ver quais são os outros atos de expropriação, para acabar a execução, para ocorrer depois a extinção da execução. Tudo bem? São as cenas dos nossos próximos capítulos. Tudo bem? Então, por hoje, eu acho que a gente caminhou bem. Tá bom, Fernando? Vou ver com você algum outro dia aí para a gente compensar, tá? Forte abraço, tudo de bom, excelente semana para vocês. Tá, gente? Bom dia. Bom dia, professora. Boa semana. Boa semana, ótimo. Saúde.